Esta produção é um oferecimento de Antonella Emporium, 7 de setembro, 713, entre ruas 6 e 7. Autoescola Lobão, Rua Itália 2468, no São Geraldo. Pizza Fan, fanáticos por pizza, no Apé, Centro de Conveniência da Via Expressa. Na Vila Panquecas, Avenida Cientista Frederico de Marco, 1321, na Vila Xavier. Sushi Fan, fanáticos por sushi, em Araraquara, na Bento de Abreu, a pé da Via Expressa e Jaraguá. E Felipe Mars, designer gráfico, na internet www.felipemars.com. Dando continuidade à cobertura do Portal A4 nas eleições municipais 2016, nós entrevistamos agora o pré-candidato pelo PSD, Antônio Clóvis Pinto Ferraz, ou como é popularmente conhecido, Coca Ferraz, que é vice-prefeito de Araraquara atualmente e ex-secretário da pasta de Trânsito e Transportes. Coca, muito obrigado pela oportunidade e aceitar o convite de participar desse bate-papo. É um prazer falar com vocês, né? E estar falando um pouquinho da nossa Araraquara. Então, Coca, a partir de agora nós temos 20 minutos então para falar do seu plano de governo e das suas perspectivas para um eventual governo Coca Ferraz. Coca, a primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte: se oficializar a sua campanha, essa é a terceira vez que você disputa a prefeitura de Araraquara. Por que essa vontade em ser prefeito da cidade? Bem, em primeiro lugar, porque existem algumas coisas que aparecem na sua vida, né, que você não tem muita explicação. Eu acabei virando candidato a prefeito pela primeira vez, depois do governo do Roberto Massafera, que foi um grande prefeito que Araraquara teve, e no governo do Roberto Massafera eu fui presidente da CTA, cuidava, portanto, do transporte coletivo e cuidava também do sistema viário de trânsito. E nós, na ocasião, conseguimos fazer coisas importantes para a cidade. Conseguimos fazer o terminal de integração, conseguimos modernizar e fazer com que a frota da CTA ficasse mais moderna, ônibus novos. Conseguimos levar ônibus para todos os locais da cidade de Araraquara. Conseguimos até, com uma administração honesta, uma administração competente, conseguimos até pagar a pavimentação de alguns bairros que não tinham pavimento e que, portanto, né, a população era mal atendida no período das chuvas. Você não conseguia acessar hortênsias para as pessoas poderem utilizar o transporte coletivo para trabalhar, para estudar e etc. Da mesma forma no Del Rey. E nós pagamos pela CTA parte dessa pavimentação. Então, isso deu um destaque ao nosso governo. Modernizamos também, na ocasião, a questão do trânsito, do sistema viário, com sinalização também nova. Isso tudo nos deu um destaque e que a população acabou, numa pesquisa que foi feita, escolhendo o nosso nome como um possível candidato. Embora não fôssemos da política, e na ocasião pensamos muito, pensamos em não ser candidato, o PSDB, que havia sido fundado na ocasião, o governador Mário Covas, figura maravilhosa, né, da política nacional, nos convidou para ser candidatos e acabamos virando candidato pela primeira vez, mas sempre com o sonho de contribuir para o desenvolvimento econômico e social da nossa Araraquara. Daí a razão de, nesses últimos, então, 20 anos, estarmos aí como candidato a prefeito, vice-prefeito, sempre tentando nos eleger para fazer o melhor pela cidade de Araraquara. Coca, você foi vice numa chapa em 2004 para ser candidato à prefeitura de Araraquara, foi vice do Aloysio Mercadante para ser governador em 2010 e agora há também uma conversa para que você seja vice da também candidata Edna Martins. Como que está essa conversa? Bom, é importante colocar o seguinte: eu já fui candidato a prefeito 2 vezes, né? Perdi as eleições, mas graças a Deus sempre saí maior do que entrei nas eleições, né? Sempre com propostas para a cidade e tal. Mas as eleições dependem de inúmeros fatores. No passado, hoje, nós acreditamos que nessa eleição vai depender muito menos do poder financeiro. Eu nunca tive poder financeiro para disputar a igualdade de condições com os outros candidatos. Nessa eleição, o poder financeiro vai ser muito restrito pelas novas regras, novas normas e tal. E nós temos conversado com outros candidatos, converso com todo mundo, felizmente tenho um trânsito livre com todos, mas sem dúvida alguma, temos conversado mais com a Edna Martins, mais com o deputado Roberto Massafera, mais com o nosso amigo, hoje presidente do Tribunal de Contas do Estado, Dimas Ramalho, que sempre é nosso amigo, sempre conversamos. Apesar de não poder se envolver na política partidária, o Dimas foi um grande político da cidade e temos conversado. E é possível que caminhamos juntos, mas é uma coisa que vamos decidir ao longo desse mês de julho. Qual que o senhor falou em questões financeiras? Em termos de partidos aliados, o senhor teria partidos aliados para um eventual governo?
Olha, nós temos conversado com muitos partidos. E, de maneira geral, né, eu diria que metade dos partidos ainda estão indefinidos. Como é que vão caminhar, como é que não vão caminhar. Eu tenho certeza que se nós formos candidatos a prefeito ou a vice-prefeito, uma grande possibilidade de estarmos aí junto com a Edna Martins, nós vamos sim ter uma coligação grande de partidos que acreditam na gente, acreditam na nossa competência, acreditam na nossa honestidade, porque essa eleição é uma eleição que nós vamos ter poucos recursos para fazer campanha, mas vai contar muito, sem dúvida alguma, a questão da honestidade, porque a população está cansada da corrupção. O senhor tem tido uma conversa muito próxima com a Edna Martins, como o senhor mesmo disse, mas segundo alguns interlocutores próximos ao prefeito, também haveria o convite para que o senhor fosse vice do Aloysio Braz. Por que ser vice da Edna Martins e não do Aloysio? Veja bem, isso tudo nós estamos ainda conversando, né? Tudo são conjecturas, né? Vamos ver o que é melhor para a cidade de Araraquara. Eu, particularmente, eu poderia ser perfeitamente candidato a prefeito, como ainda há essa possibilidade. Mas eu entendo que dentro de um projeto, com outros políticos da cidade, com outras pessoas representativas da cidade, que possam, juntos, nós e essas pessoas, fazermos algo melhor pela cidade de Araraquara, eu não tenho nenhuma vaidade, né, de ser vice-prefeito, candidato a vice-prefeito. Mas é uma coisa ainda que estamos estudando. Como eu disse e reitero, hoje existe uma aproximação muito grande entre nós, a Edna Martins, o deputado Roberto Massafera, né, e o ex-deputado, hoje nosso presidente aqui do Tribunal de Contas do Estado, o Dimas Amaro. O prefeito Marcelo Barbieri afirmou publicamente que o senhor exerce um ótimo trabalho técnico, mas que não entende, nas palavras dele, de administração. Como que o senhor reage a essa afirmação e como mostrar o contrário para a opinião pública? Evidentemente que eu respeito, né, a opinião do prefeito Marcelo Barbieri. Aliás, não tenho absolutamente nada contra o prefeito Marcelo Barbieri. Entendo até que o prefeito Marcelo Barbieri, como pessoa física, é uma ótima pessoa, pai de família exemplar, amigo dos seus amigos. Como político, né, um político de expressão nacional, estadual, né, e entendo que o prefeito Marcelo Barbieri, nesse segundo mandato, cometeu alguns erros, alguns enganos, né, e por isso que a população de Araraquara avalia mal, né, a atuação atual da prefeitura. Um governo que deixou a desejar em muitos aspectos. Tal. Mas eu penso que o que a população quer hoje não é um político. O que a população quer hoje é mais um administrador, uma pessoa que efetivamente cuide da cidade, para que a cidade não fique na situação que está hoje, né? Buracos nas ruas, falta de limpeza de maneira geral, muito mato, né? Saúde com problemas, educação com problemas, que aí é uma questão mais de gestão, né? Talvez um gestor seja o que a população queira nesse momento, alguém para cuidar da cidade. Nessa linha que nós vemos a nossa candidatura, né, a prefeito ou a vice-prefeito. Coca, falando um pouco de gestão, você como vice-prefeito, você conhece mais aprofundadamente a realidade econômica de Araraquara. Como prefeito, com essa crise econômica que vem impactando todos os municípios, como equilibrar as despesas e as receitas? Quando eu assumi a presidência da CTA, a CTA também não tinha uma situação financeira, econômico-financeira boa, digamos assim. E nós tivemos lá que fazer uma administração bastante austera, uma administração bastante proba, uma administração, modéstia à parte, bastante competente. E é isso que nós pretendemos fazer na Prefeitura de Araraquara, seja na condição de prefeito, na condição de vice. Nós vamos, sim, ver o que está acontecendo, analisar. É preciso fazer uma auditoria para ver onde é que estão os problemas, né? E, eventualmente, chamar para negociar as empresas para as quais a Prefeitura deve. E, sobretudo, fazer um planejamento adequado para o futuro, no sentido de gastar aquilo que pode ser gasto. Agora, gastar com muita parcimônia, gastar com muita honestidade, né? Muita probidade, para que o dinheiro efetivamente resulte, o investimento, a aplicação do dinheiro, resulte em benefício da população, sobretudo da população mais pobre, que é a que mais precisa do governo municipal, estadual ou federal. Outros pré-candidatos falam em medidas impopulares, como corte de cargos comissionados, até mesmo rever alguns contratos com empresas terceirizadas que prestam serviço a longo prazo à prefeitura. Essas medidas estão no seu plano de governo? Sem dúvida alguma, nós vamos reduzir muito os cargos comissionados. É preferível você gerar um emprego fora do governo, em algo que seja efetivamente útil para a comunidade, que possa refletir
e um ganho para a comunidade do que você manter um cargo no governo em que a pessoa não produz nada para a comunidade. Isso está errado. Nós temos que gerar um emprego fora, né, como eu disse. E para isso a prefeitura precisa sim reduzir o quadro de comissionados, a prefeitura precisa, eu já disse isso, reitero, precisa negociar, sobretudo com os grandes fornecedores, as dívidas, né? Isso tudo faz parte do nosso plano de governo, onde nós tivemos. Agora, eu queria também colocar o seguinte, a cidade de Araraquara hoje precisa mais do que nunca se transformar numa cidade polinucleada, ou seja, precisa descentralizar um pouquinho a cidade. Vou dar um exemplo, o morador do Céu-Midei e Redondeza, a chamada Grande Céu-Midei, região norte da cidade. O morador do Céu-Midei precisa ter as coisas ali no seu bairro, para evitar de terem que vir aqui toda hora para a cidade. Tem que ter lá uma agência bancária. Veja, Américo Brasileiro tem 3 ou 4 agências bancárias e tem uma população menor que a do Céu-Midei, que tem em torno de 50 mil pessoas. Então é preciso levar agências bancárias para o Céu-Midei, é preciso levar um posto de serviço da prefeitura, é preciso levar outras coisas, incentivar o comércio local e também criar linhas de ônibus internas para que a pessoa possa, por exemplo, sair do Céu-Midei 5 e chegar no Indaiá, onde tem lá algumas facilidades que teoricamente estão ali para atender toda a região. Então isso também é importante, quer dizer, é polinuclearizar a cidade. Isso nós temos que fazer na região norte, na região sul aqui da SECAP, em outras regiões da cidade, talvez na região leste, oeste. Mas vamos começar com a região norte e a região sul, que são as principais. Isso é muito importante, isso traz qualidade de vida e não exige grandes investimentos. E traz qualidade de vida, reitero, para os moradores. Coca, no início do ano o senhor foi bastante criticado por alguns parlamentares, até mesmo da base aliada, pelo que eles entenderam ser uma desatenção com os bairros descentralizados, os bairros distantes do centro. Como que o senhor enxerga essa crítica e como conquistar os votos dessa população que se sente abandonada em relação ao trânsito? Não, a crítica dos vereadores, na verdade, né, na minha opinião, não procede, absolutamente. Né? O que eu não fazia, e entendo que não deveria fazer, e não farei, é ficar atendendo solicitações para atendimento individual em detrimento do coletivo. O que nós fizemos foi atender, sinalizar adequadamente e tal, né, cuidar do trânsito, sobretudo da questão da segurança, da fluidez e da comodidade, nas vias de acesso. Então, o acesso ao Céu-Midei, você pega a Maurício Gaia, ela está bem cuidada, né? Dentro, claro, das limitações de recursos que existiam e que existem. Você pega a Pablo Picasso, nós procuramos sinalizar, né? Hoje você tem uma rotatória lá na Edson Bacarin com a Maurício Gale, como é o caso da Alameda Paulista, né? Como é o caso aqui da própria 9 de Julho, nós procuramos, com a sinalização, dotar essas vias de mais segurança e dotar de maior fluidez. A própria Vaz Filho, que né, dá acesso ali para toda a região leste da cidade. Então tudo isso foi importante, porque hoje, com esse trabalho, nós reduzimos, em 4 anos, aproximadamente 70 mortes no trânsito e reduzimos 300 feridos graves no trânsito. São números fantásticos, né? Eu diria que são recordes, né? Não só nacionais e em alguns casos até mundiais. Isso nos dá tranquilidade para dizer que fizemos o trabalho certo. Porque não adianta você ir lá no fundo do vale, fazer uma sinalização lá, isso é importante no segundo momento. No primeiro momento era cuidar das vias principais, porque todos serão beneficiados. Quem mora lá no Céu-Midei 6, 5, 4, não importa, mora na SECAP, mora aqui no Adalberto Roxo, né, mora no Vitória de Sante, você preparando as vias de acesso, eles obviamente serão beneficiados. Mas a ideia é, em vencendo as eleições, levarmos essa sinalização para todos os bairros da cidade. Qual que você falou do seu trabalho em relação ao trânsito? Porém, Araraquara enfrenta outras necessidades como a saúde. Recentemente tivemos falta de médico nas unidades de pronto atendimento. Qual que é o seu trabalho, qual que é o seu plano para esse setor da sociedade? Bom, evidentemente que quando se fala, né, no COCA se fala muito da questão do trânsito, mobilidade, que é a área em que ele é especialista, é professor da Universidade de São Paulo, foi consultor do Banco Mundial em diversos países e tal. Mas o COCA é um engenheiro, é um cartesiano, é um planejador. Então nós temos que planejar. Por exemplo, nós temos muito claro que no nosso governo, se vencermos as eleições, não vai faltar atendimento nas UPAs, não vai faltar. Nós temos como fazer isso. Eu vou, evidentemente, aqui adiantar, porque se trata de algo, né, que nós vamos, na hora certa, na campanha, divulgar. Nós não estamos ainda em campanha, isso é uma pré-campanha, digamos assim, mas nós temos como fazer isso, nós sabemos como fazer, já temos isso estudado adequadamente. Questão, por exemplo, das novas moradias, né? O pessoal reclama que você coloca a pessoa para morar na sua casinha, e é justo, e é bom que seja assim, né?
e governo federal, governo estadual, municipal, estão de parabéns por essas iniciativas, mas é preciso dotar esses locais da infraestrutura de serviços públicos necessários para atendimento dessas pessoas. Porque não adianta você simplesmente colocar a pessoa lá e abandonar. Né? Lá, inclusive, locais que acabam se transformando em locais violentos. Tal. Nós temos solução para isso. Com planejamento, claro, consultando especialistas, o governo tem que ser dessa forma. Mas eu tenho certeza que nós vamos, se vencermos as eleições, com toda a limitação de recursos, vamos transformar Araraquara numa cidade modelo, em todos os sentidos, tenho absoluta certeza disso. Continuando falando desses novos residenciais, os moradores lá reclamam que não encontram vaga nas creches, posto de saúde com limitação de atendimento. Como que atender essas demandas? Pois é, isso é falta de planejamento, porque é melhor você fazer, ao invés de fazer 10 mil moradias, você fazer 8 mil moradias e dotar essas 8 mil de infraestrutura. Isso é fundamental. Agora, o fato é que já estão lá as moradias, o que nós temos é que viabilizar recursos do governo federal, do governo estadual e municipal, para a gente poder atender essas demandas, que precisam ser atendidas. Tem que ser prioridade de qualquer governo. Isso tudo também caminha naquela nossa ideia inicial, que colocamos aqui, que acho importantíssima para a cidade, que é a polinuclearização da cidade. É transformar, por exemplo, o que é polinuclearização? É ter como se fosse várias cidades dentro de uma cidade maior. Araraquara hoje, considerando as pessoas que vêm de fora para estudar, para ir fazer tratamento médico, para fazer compras, tem 300 mil habitantes, próximo disso, mais de 250 mil habitantes, então é uma cidade muito grande e ela precisa ser polinuclearizada. Então isso vem ao encontro também dessa nossa postura, de ter a maior independência possível, né, dos bairros, das grandes regiões da cidade, no meu caso da região do Céu-Mindê. Qual que é o seu projeto em relação à segurança? Que é um desafio para qualquer administração e hoje nós vemos índices elevados de criminalidade, principalmente nos bairros periféricos. Bom, evidentemente que nós precisamos ampliar, treinar e aparelhar melhor a nossa Guarda Municipal. A Guarda Municipal tem um papel importante nisso. Evidentemente que tem um relacionamento com o governo do Estado, no sentido de que a nossa Polícia Militar também possa ter melhores condições de trabalho, mas eu entendo que a violência está muito ligada à questão da educação. Então nós temos que ter um programa que eu chamo de MEC, que é a mobilização, ou melhor, a massificação da educação cidadã. Que é um programa que nós vamos usar todas as formas de mídia para educar melhor o cidadão, para mostrar para o cidadão que está errado você não ter um comportamento, por exemplo, adequado com o seu vizinho, de ficar arrumando encrenca, arrumando briga. Está errado você se envolver com droga, isso vai te prejudicar. O jovem que se envolve com droga, ele não tem futuro. Tudo isso nós vamos fazer através de uma massificação da educação. E, obviamente, gerando oportunidades no esporte, na cultura, do lazer, no emprego para esses jovens. Isso tem que ser cuidado. E esse é o caminho, né? Ninguém faz mágica. Nós não vamos conseguir fazer isso em 2 semanas, em 6 meses. Mas no médio prazo, 2 anos, você pode ter um grande ganho nesse sentido. O senhor, como especialista em trânsito, transportes, qual que é o caminho para o transporte público de Araraquara? Hoje nós vimos agora um consórcio administrando a antiga CTA. O senhor concorda com esse consórcio? Esse era realmente a solução para a CTA? E em relação também à vinda do antigo pronto-socorro do Jardim Melhado para custear as rescisões salariais, o senhor concorda com essas 2 medidas? Bom, eu já disse reiteradas vezes, nas várias instâncias da mídia aí, que a CTA não havia caminho que não fosse a privatização, a concessão das linhas. Porque houve um erro lá no passado, cometido no governo anterior ao governo que está aí, em que se estatizou a CTA, contrariando todas as normas, todas as regras do mundo inteiro, em que os serviços têm que ser feitos por empresas privadas. Em Araraquara se contrariou tudo isso e se estatizou uma empresa que funcionava muito bem. Eu fui presidente da CTA e agora, há pouco, nessa nossa entrevista, disse do que nós fazíamos na CTA. Ônibus novos, atendimento em todos os bairros, pagamos até, como eu disse, reitero, a pavimentação das vias de acesso a alguns bairros aí. Muito bem, mas cá a estatização, a CTA, em primeiro lugar, ficou engessada, uma empresa estatal é muito mais difícil de administrar. Para você comprar uma peça pequena, que na iniciativa privada você compra rapidamente e barato, na empresa pública você tem que fazer licitações, fazer todo um processo licitatório. Para um funcionário, um mau funcionário, que não quer trabalhar, e com isso prejudica a empresa, prejudica toda a sociedade, você dificilmente consegue dispensá-lo antes de todo um processo administrativo demorado, complicado. Então tudo isso
ocorreu no governo anterior a este, e esse governo tomou o caminho errado. Esse governo teria que ter vendido as ações da CTA, que seria um processo muito mais simples, muito mais fácil, né? Não teria promovido todo esse desconforto, né? Essa tristeza nesses funcionários que ficaram desempregados, né? Toda essa situação difícil aí, poderiam ter sido aproveitados nessa nova empresa. Mas enfim, o caminho foi errado, mas teria que ser feita a privatização. O que nós temos que fazer agora é administrar melhor isso tudo com o governo forte nessa área. Coca, desculpa interromper, nós temos agora apenas 1 minuto para o senhor acrescentar aquilo que considera pertinente e faça suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a Araraquara, né, e dizer o seguinte: eu fui jovem aqui em Araraquara, fui jogador de futebol amador, conheço aqui pessoas humildes que moram em diferentes bairros da cidade. Então eu tenho aqui uma relação sentimental muito forte com Araraquara. Quero, né, já estou aqui com uma idade, passei dos 60, digamos assim, né, uma grande experiência pessoal, como profissional, né, uma experiência de vida. Quero ajudar a Araraquara a dar um passo no sentido de ter uma melhor qualidade de vida. Me sinto preparado para isso, me sinto com condições de caráter para isso, porque não dá mais para tolerar uma cidade que tenha partidos administrando que sejam partidos envolvidos com a corrupção. Isso não pode mais ter no Brasil, não pode mais ter no estado de São Paulo e não pode mais ter em Araraquara. Nós temos que afastar esses partidos que estão envolvidos com a corrupção. Coca, muito obrigado pela entrevista. Essa foi a entrevista com o pré-candidato à Prefeitura de Araraquara pelo PSD, Coca Ferraz. Portal A4, compartilhando democracia.